Hoje a gente tem o prazer de receber aqui no escritório do Cronópolis, em São Paulo, Juliana Franck. Isso. Juliana é a autora desse livro, A Quenga de Plástico. A Quenga de Plástico. Fala um pouquinho de você, depois vamos falar desse livro, que é um belo livro. Eu li, estou encantado com esse livro, maravilhoso. Recomendo. Aí, ó, em 3D eu recomendo para você. Fala um pouquinho de você, Juliana. Você fala que você não é de São Paulo, é do Rio, você não gosta de falar? Não, eu não gosto de falar de onde eu vim, porque quando eu escrevi esse livro, eles passam em São Paulo, entende? Ele retrata muito a Rua Augusta. Apesar de, às vezes, ele ser muito inóspito, assim, um pouco absurdo, ele tem um pouco do que eu vi, do que eu vivi ali na Rua Augusta. Assim, lógico que eu não vivi as partes mais íntimas, assim, mas eu tive todas as minhas inspirações lá. E eu não gosto de falar que eu vim do Rio, senão falar, isso é olhar de preconceito de carioca. Mas eu não sei. Ou senão, aqui se você tá fala um que... elogio, na verdade. Não sei se E também tem essa coisa, sabe? A gente tem que sempre falar de onde a gente veio, como se isso justificasse o que a gente faz. E eu acho uma bobagem. Também posso ter vindo da Rússia. Tem. Tá, então tá. Você veio da Rússia, tá bom? Pode ser. Como é que você entrou nesse lance de escrever? Como é que você... Olha, eu sempre gostei de escrever, assim. Eu fui criada por 7 tias-avós árabes. Todas elas escreviam. Todas elas eram muito imaginativas. Então eu cresci um pouco nesse ambiente, assim, de muita literatura, muita poesia perto. E eu queria escrever, eu sempre quis escrever. E na escola eu comecei a escrever livros para fazer bullying com as pessoas, assim. Como assim? Porque eu era muito magra, assim, muito feia e estranha, e todo mundo tirava um sarro comigo. Aí, e aí, pra me vingar... A sua vingança era fazer livro? Eu escrevia a biografia da pessoa, assim, que eu inventava, tipo... E aí eu iniciei também minha carreira de vendedora, porque junto com esses livrinhos eu vendia objetos. Então, tinha uma menina que se chamava Lu, que ela parecia uma porquinha. E ela tinha uma mancha rosa aqui. E aí eu peguei uns porquinhos e pintei a mancha rosa dela, que era a marca inconfundível. Então eu criava marcas junto com os livros. E fazia shows também na escola, fazia shows, assim, paródia de pagode nos 90, que era muito comum. E aí eu comecei a escrever. E depois de um tempo, eu comecei a escrever sobre encomenda na escola também, que eles me pediam, assim, livro, cartas de amor e cartas de desamor. Como que eu assim, vendia para as meninas. Ah, para as meninas? Você vendia? Eu fazia, por exemplo, a menina terminou com o namorado, aí, o namorado uma sacana, eu falava, em vez de você ficar correndo atrás dele fazendo carta de amor pro cara que te deu o pé, você tem que xingar, você tem que espizinhar. Daí a gente fazia umas cartas de deboche, assim, de... Olha e daí que surgiu o seu desenvolvimento literário? Todo no deboche, todo na sacanagem. Eu gosto de fazer deboche mesmo. Todos os meus personagens são debochados, às vezes um pouco agressivos. Mas é tudo uma grande brincadeira, você não considera uma literatura, uma coisa séria. Agora vamos falar de uma época histórica, eu não tenho essa preocupação. Minha preocupação E, no entanto, você faz literatura de uma maneira... Né? Lendo aqui, eu senti literatura, estava lendo literatura mesmo. Assim, que legal, é bem acidental isso. Que engraçado. É lógico que a gente formula também, tem muita coisa que é mecanicamente projetada na minha cabeça e tudo. Mas pra mim é sempre uma grande brincadeira. Esse livro foi uma brincadeira, porque na época que os blogs estavam bombando, e todo mundo tinha um blog, né? Até hoje, né? As pessoas têm blogs. Tem. Aí eu falava, nossa, que interessante. As pessoas acham que elas são interessantes, né? Pra ter um blog, pra serem ouvidas e tudo. Então eu vou fazer um diário de uma puta. Você não se inspirou lá naquela outra, não? Qual? A Bruna lá. Então, não li ainda o livro da Bruna Surfistinha e já ouvi falar que é genial, né? O livro dela. Eu ouvi algumas pessoas muito confiáveis falando muito bem do livro dela. Só que o livro dela é um livro que tem memórias, né? Isso aqui é totalmente... O meu é inventado. É criação literária. E com a sua visão lá da Augusta, né? O que é muito divertido, a Rua Augusta, porque a Rua Augusta é uma farra, uma grande farra, né? Porque tem as putas e tem as adolescentes. Então, às vezes, tem um universo que nem dialoga muito com o outro e eles vivem no mesmo lugar, assim. E esse tom, esse linguajar mais cru, né? Mais debochado, de onde veio isso em você? Tem muitas mulheres que escrevem também dessa maneira desbocada, né? Eu acho que... De onde você
Onde você pegou esse fio? Assim? Quando começou ou sempre foi? Não, eu acho que todo mundo que escreve tem uma certa poesia, entende? Eu não gosto muito de escrever uns textos soporíferos, difíceis, assim. Eu gosto de pico na veia, sabe? A gente chega chutando a porta, quero falar, é isso. Eu gosto da prosa direta, assim. Eu gosto de ler prosa direta e prefiro fazer também. A gente não espera uma moça, né? Uma mocinha falando desse jeito, nesse linguajar. Mocinha que cospe no chão, né? É, Ninguém esse quer. linguajar. Exatamente. Eu acho que é isso que é o mais legal, né? Acho que a gente Perto vive... de você, eu sou uma mocinha perto de você. A gente vive num período que a gente tem muita liberdade moral, né? Eu acho que as mulheres que ainda fazem literatura de avental, eu chamo literatura de avental, aquelas mulheres que ficam com avental, reclamando do marido. Eu acho que tem muita mulher ainda que se presta a fazer... Passa por vítima, Ou né? fazer aquela literatura sentimental, sabe? Do peso do amor, né? O amor é sempre muito difícil de dizer. Eu gostaria muito de escrever com sofisticação. Eu já tive a ideia de um dia, talvez... E eu sou muito nova, pode ser que com 60 anos eu escreva com sofisticação. É que você não sabe. Mas por enquanto eu sou aqui tem rasgueira. sofisticação pra caramba. Então É tem muito alguma. sofisticado esse livro aqui. Tem alguma sofisticação, mas ele é mais É rasgueiro muito mesmo. sofisticado. Não, mas isso é um recurso estético, né? Mas assim, ele é literariamente sofisticado. Fala quem que gostou desse livro também. Não é só... Quem Olha, é bacana eu que preciso gostou desse aproveitar esse espaço para agradecer algumas pessoas que gostaram da Kenga de Plástico e estão me ajudando muito. Foi o Reinaldo Moraes, em primeiro lugar, que leu esse livro. Tá vendo? E ele, assim, como ele é um cara da farra literária, né? Ele gostou muito da Kenga e ele me ajudou muito. No meu trabalho hoje, como roteirista, estou roteirizando Pornopopeia. Isso, vamos falar do roteiro, desse trabalho. Que é baseado na obra mestre do Reinaldo, né? Que é o Pornopopeia. E também teve o Paulo Werneck, da Ilustríssima, que deu a minha Kenga e depois deu a Viúva de Quatro, que é um conto meu que saiu na Ilustríssima. E é uma pessoa que me ajuda muito também. E estamos aí. Muita gente legal leu e... Fala, esse da Ilustríssima teve polêmica lá, né? Fala... É porque também você vai publicar num jornal Carola, que nem o Estado, a Folha de São Paulo, né? Hoje é Carola, né? Quem lê é Carola. Eu acho que já era de se esperar, né? Porque a Viúva de Quatro... E tinha uma ilustração também que chamava provocadora. Era um também. Susto, era uma bunda. A ilustração era muito provocante. Era muito provocante. E acontece que a Viúva de Quatro é um texto que tem palavrão, que ele é muito agressivo. Então, as pessoas ficaram... Rolou uma celeuma lá, um monte de carta que enviaram pra Folha. E eu acho que é de se esperar, mas também as pessoas têm que ver que eu não tô fazendo nada de novo, entende? É uma coisa que o Henry Miller já fez. Eu acho que a minha forma também é normativa, a minha forma de escrever. Teve uma mulher de 80 anos que leu, foi muito legal. E ela falou assim: eu achei mais ou menos. Na minha época a gente se escondia pra ler isso. Hoje em dia é engraçado, é divertido. Então acho que é um pouco isso. Como é que você entrou nesse projeto do roteiro do Pornopopeia? Então, o Reinaldo... Como é que tá, né, o andamento do projeto? O Reinaldo leu meu livro, A Kenga de Plástico, como eu disse, e ele me indicou para fazer esse trabalho, que é a Conspiração Filmes e RT Features, do Rodrigo Teixeira. E o diretor é o Arthur Fontes, da Conspiração. E foi muito legal, porque esse livro é um livro muito importante, né? Eu acho que talvez o livro mais importante da década, porque ele é muito transgressor. É um livro que tem muito a ver com a nossa época. E ele é bem selvagem, então é muito legal fazer esse roteiro. Tá sendo difícil roteirizar? É difícil, né? Roteirizar um livro de muitas páginas, de muitas... Tudo é pérola quando vem do Reinaldo, né? O Reinaldo tem um... Como colocar isso, né?
E aí você fazer um trabalho de escolher aquilo também é um trabalho muito delicado, que leva tempo. Então, estamos caminhando. Que ótimo. E você é roteirista não de um outro lugar também, né? Fala não. Eu também trabalho pra MTV. Você é roteirista da MTV, né? Eu sou freela na MTV, eu tenho um projeto de literatura que durante o break você pode acompanhar as vinhetas. Ah, que bacana. Que são adaptação de literatura. Então agora eu tô fazendo o Cortázar, que é um dos caras que eu mais gosto como leitora, hedonista, assim, gosto muito do Julio Cortázar. E depois eu vou fazer o John Fante. Ah, que legal. Que também sou apaixonada por ele. E são vinhetinhas que entram no intervalo? Isso, durante o intervalo você programação. acompanha na programação. E a gente também tem um site, que é um blog. Projeto? Do projeto, explicando, falando de Cortázar e um monte de gente que estuda, manda texto, é muito legal. E como é que chama o projeto? Rayuela. As pessoas que marcam encontros exatos são as mesmas que precisam de papel com linhas para escrever, ou aquelas que começam a apertar pela parte de baixo o tubo de pasta de enxifrícia. E o guarda-chuva ficou ali, minúsculo e negro como um inseto espezinhado. Já não se movia, nenhuma de suas varetas se movimentava como antes. Acabara-se, oh maga, e não ficamos contentes. Onde estará você? Onde estaremos nós hoje? 2 pontos num universo inexplicável, perto ou lejos, 2 pontos que criam na linha, 2 pontos que se afastam e se aproximam arbitrariamente. Mas nós dois, maga, apesar de tudo, estamos compondo uma figura. Você um ponto em algum lugar, eu outro em algum lugar, deslocando-nos. E pouco a pouco, maga, vamos compondo uma figura absurda. E tudo isso é tecendo um desenho, algo inexistente como você e como eu, como os 2 pontos perdidos que vão de cá pra lá, de lá pra cá, fazendo o seu desenho, dançando pra ninguém, nem pra si mesmo, uma interminável figura sem sentido. No fundo, poderíamos ser como na superfície, pensou Oliveira. Mas teríamos de viver de outra maneira. E o que quer dizer viver de outra maneira? Talvez viver absurdamente, para acabar com o absurdo, sair de si mesmo com tal violência que o salto acabasse nos braços de outro. Se queres ser feliz, como dizes, não poetiza, Horácio, não poetiza. O interessante do Cortázar é porque a gente sempre tá falando do lado de lá, né? O lado da abstração, o lado da literatura. Então, eu acho que o projeto para levar um pouco as pessoas para essa dimensão. Quando começou esse projeto lá na MTV? Começou ano passado, no meio do ano. Tá tendo boa resposta? Como é que tá? Sim, tá tendo uma ótima resposta. As vinhetas estão lindas. Quem anima é o Adams Carvalho. Eu roteirizo assim, eu pego o livro. Você pega um trecho lá, alguma coisa? O livro do Cortázar eu misturei vários trechos. Então eu fiz um jogo do jogo do jogo. Peguei um capítulo com outro, separei e criei uma coisa só. Assim. Que bárbaro. E lá tem liberdade para trabalhar? Como é que é lá? O promo da MTV é um grande lugar para trabalhar, assim, para fazer projetos de todos os tipos. Eu adoro escrever animação. Eu adoro, assim, tenho um prazer imenso de escrever animação. Então, lá eles dão liberdade total. E agora eu tô fazendo uma coisa com novos autores, que vai estrear agora na MTV. Que também no Break, que são autores lendo seus próprios livros. Ah, que bacana. E vai ter uma projeção. Legal. Muito legal. E como é que o pessoal chega em você? Isso aí o pessoal vai todo ficar interessado, né? Então, só mandar um e-mail para mim. Conta aí. Então fala, precisa mandar um e-mail para... Manda um e-mail para correio da Jou, jou@gmail.com. Aí manda o livro. E fala aos seus cuidados. Aos meus Juliana cuidados, Frank. Juliana Frank. Guarda esse nome.
Aí manda o livro e manda. E se cair nas graças vai aparecer lá na. Aparecer lá na MTV, Na MTV. falar um pouco do trabalho e tudo. E vai gravar a própria pessoa falando tudo? Isso, a própria pessoa lendo o seu próprio livro. Eu vou mandar também. Manda também. Depois desse livro, você já está escrevendo um outro? Como é que tá? Eu tô Como é que escrevendo tá um o seu? livro agora, eu tô terminando. Uma É? outra novela. Esse aqui você classifica de novela ou não? Isso é uma novela. É uma novela, né? É porque Eu tem adoro uma essa brincadeira. palavra novel, né? Eu acho mais legal do que romance, né, no Brasil, né? Podia ser novela, né? Uma novel. Uma novela. É Muito porque bonito. a Kenga, ela diz que são crônicas, né? Faz uma brincadeira também com a forma aí de contar a história. Porque ela diz que são crônicas, falando sobre ela. É. Então São, né? todos eles têm título e tudo. Que é uma novela também, porque ela tem continuação. Agora, o que eu tô escrevendo agora é uma novela também. E é a história de um anão, que é fotógrafo. Um anão que é fotógrafo? Então, aqui ó, tem uma coisa muito legal aqui. As pessoas sob a face da Terra são de papel. Dá para fazer origamis e enrolar cigarros com as pessoas. Isso é brilhante, isso é bárbaro. Aí fala com as pessoas. Mas eu, sendo uma pessoa esférica, isso é, não sendo de papel, sou altamente inflamável. De onde você tirou isso? É tão bonito que dá pra fazer, as pessoas são de papel e dá para fazer origami e enrolá-las como Com cigarro. como cigarro. É demais. Falando tudo, porque a queia de plástico, ela tem essa autoestima maravilhosa. E quem fala a Leisla Kedman. Leisla Kedman tem uma autoestima, um otimismo, e ela sabe o que ela é, ela tem essa força dentro dela, assim, ela sabe que ela é inteligente. Ela sabe que ela é única no mundo. Que ela é única, exclusiva, ela tem essa coisa, eu acho muito legal essa autoestima das pessoas, sabe? Hoje, que as pessoas falam que são boas, fazem blogs, é por isso que eu criei essa personagem, pra mim ela é isso. Então, eu acho que ela, quando ela fala que ela é esférica, isso também tem muito a ver com ela escrevendo, né? Que quando ela começa a escrever, ela começa a ver o tanto de profundidade que ela tem, assim. E esse processo dela como escritora é muito legal, assim, pra mim. E ela fala que ela é escritora, né? Ela é escritora. Apesar de ser uma Kenga. Ela gosta de ser E ela Kenga. gosta de ser Kenga. Ela gosta de ser Kenga. Quem te inspirou alguém, assim, esse personagem? Tem um monte, Tem né? alguém? É uma mescla de um monte de gente? Tem um monte de coisa que me inspirou pra fazer. Tem a Polaquinha. Eu li A muito Polaquinha. Dalton Trevisan, assim. Eu acho que o Dalton Trevisan, ele tem uma coisa do mundano e do poético. Sabe? Que eu acho muito bonito. Ele tem um livro que chama Polaquinha, que é muito legal. Polaquinha. Que é sexual, assim, também. E... eu misturo muita coisa, né? Quando eu leio muita coisa diferente. Eu gosto de ler os russos, os franceses. Literatura contemporânea eu leio um pouco, não muito. A Kenga tem muita coisa que eu escrevi que não ficou nesse livro. Porque a minha ideia é fazer um livro com ela 10 anos depois. Famosa no meio literário, sabe? Então eu tô escrevendo um livro que chama Pornosofia. Que é ela 10 anos depois. Você vai continuar a história, né? Eu vou continuar, só que agora ela é famosa, entende? E aí ela transa menos, porque gente famosa trabalha muito, né? Ele faz pouco sexo. Gente famosa. E não, aí trabalha menos, né? Ela dá muita entrevista, fica as pessoas em cima. A gente famosa não pega bem trabalhar. Não pega bem. E a Leisla vai passar por isso, esse sofrimento de ser famosa e pobre. Que eu acho que todo mundo que é famoso no meio literário é pobre. Ela acha isso? Ela acha. Todo mundo que se acha um literato é pobre. Que é os que brigam mais. Então tem as personas não gratas da boemia, você conhece? Não. É porque assim, quando você vai num bar e fala, eu escrevo, mas eu não mostro, você é a persona grata, você é bem aceito, entende? Você é como os outros. Agora quando você publica, você vai no Cronópolis, fala do seu trabalho, você já é a persona não grata, sabe? Você já você fica não incomodou os bêbados. Você chega ao sucesso, vem no Cronópolis. Vem no Cronópolis. Fica, sabe? Fica visado. Na boca aí do povo. Fica na boca do povo. Aí você não pode nem ir na mercearia mais. Não pode, no Mers. Tá, depois que você veio aqui, você não vai mais na mercearia, vai Não pegar mal. precisa. Até... Eu acho que a literatura, ela tem que partir de uma mente imaginativa, de uma mente
para uma mente imaginativa também, né? Eu acho que é uma expressão, a expressão literária, a expressão da escrita é uma conversa, né? Que você, quando pensa com a cabeça do outro, quando você está lendo, você envolvido pela literatura, eu acho que a literatura é isso, né? É a imaginação máxima. E eu acho que para a literatura não tem que ter pode, não pode, regra. Eu acho que a literatura é essa coisa, é a arte mais livre de todos, que não tem limitação. Entende? Quando você faz um filme, você está limitado à imagem, a um monte de coisa. E a literatura, para mim... né, cara? A literatura, para mim, é que nem o livro do Rafael Sperling, entende? Que tudo pode acontecer. Você gosta do Rafael? Eu gosto do Rafael. Adorei. Ele veio aqui, né? Vi. Eu adorei também. Acho que você e ele, vocês estão com... Coloca o outro livro dele aqui, fica uma bela dupla. É um belo livro. São belos livros. E eu acho que a literatura, ela vai Adorei, mudando, também. né? O que é a literatura. Mas a literatura hoje é esse espaço para tudo, entende? Que a gente tem e pra a gente poder abstrair o máximo possível, sem limites aí. Mas teve um cara muito legal que escreveu sobre a Kenga, que ele chama... Como ele chama? Paulo Hortolândia. Ele errou o nome da personagem, então eu vou errar o nome dele. Ele deve chamar Hortolândia. Uma coisa com H. E ele falou que o meu livro é uma versão pop das obsessões licenciosas de Henry Miller. Olha só. Que eu achei uma frase genial. E ele também diz que que o humor é vazio e inapropriado, assim, como por exemplo no Trocadilho Infame do personagem Capitão Renascimento. Só que não é trocadilho, é o nome do personagem. É o nome do personagem. Ele falou lá na Folha, guia de livros, colocou que o livro era regular, adorei, muito bom. Regular? Não, eu achei ótimo, viu, seu Hortolândia? Hortolândia. E eu gosto do pop também. Às vezes as pessoas pensam, coloca pop como sendo menor, eu acho que é maior. Imagina, isso aqui é super pop, olha a capa. Então, A capa e é o pop eu acho que é uma coisa muito mais bacana, é uma coisa mais generosa, quer comunicar, né? Lógico. Não quer o outro falar que você precisa me alcançar. Eu acho que hoje a literatura pop e a literatura rápida, frenética, ela tem essa coisa de se comunicar com todo mundo, entende? A minha empregada leu o livro, adorou. Olha só. E ela me pediu... Ela não ficou horrorizada com o Não, linguajar, ela me pediu pra nada? ser personagem no próximo livro, ela tá. Ela tá no próximo livro? Ela tá, porque ela pediu No do pra ela anão? ser personagem. Tem outra coisa que eu quero falar aqui, que eu acho muito bom, vou deixar Isso. bem claro. Vamos falar assim, em 3D, mas pra... Falar aqui assim, É. que calma que eu demoro pra funcionar. O Augusto de Campos escreveu uma coisa muito importante, na época que eles estavam fazendo poesia, os intelectuais, né, ficaram todos alvoroçados, criando celeumas. O concretismo é frio e desumano, dizem todos, tirando uma fatia. E enquanto nós entramos pelo cano, os humanos enterram a poesia. O Augusto? Augusto de Tá Campos. vendo? Ele vai gostar de ouvir isso. Juliana, muito legal esse papo nosso aqui. Adorei você vir aqui visitar o nosso Cronópolis. Agora você é famosa. Vem mais vezes aí, vem tomar um cafezinho que tava bom, né? Isso, café ótimo, recomendo. Ó. Tchau, tchau. Até o próximo Tchau, videocast. gente, obrigada. Esse livro aqui, ó. Kenga de Plástico. I needed love.